Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo. Bom dia. Hoje são 14 de maio de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui em Brasília. O órgão que elaborou as questões foi o Instituto CETRO. Antes de mostrar a questão, quero aqui novamente me situar geograficamente. Estou virtualmente em Sobral, minha terra natal, a 220 quilômetros de Fortaleza. Sobral, terra do escritor Domingos Olímpio. Sobral, terra de Belchior. Sobral, terra do humorista Renato Aragão. E você vê aí um espaço de Sobral pelo qual eu circulava aí em minha infância e adolescência. Saí de Sobral com 19 anos de idade, em 1975, dezembro, para morar em Fortaleza. Você vê aí uma praça com muitas árvores, é a Praça do Teatro São João. Você vê ainda aí um pouco do teatro. Ao fundo, a pracinha aí, pracinha do Teatro São João. Você vê à minha esquerda uma igreja católica apostólica romana. É a igreja do Menino Deus. Essa igrejinha aí. Então, em minha infância e adolescência, eu passava muito por aí. Você vê que na reta aí, você vai se encontrar na reta, lá atrás de mim aí, indo na direção contrária, você vai ver aí uma grande avenida que já mostrei aqui. E lá no fundo ainda dá para ver o arco de Nossa Senhora de Fátima, o Arco do Triunfo, que já expliquei aqui, mostrei ontem, no vídeo de ontem. Então aí nessa avenida em reta, você vai encontrar novamente aí o Arco de Nossa Senhora de Fátima. Então Sobral está aí, gente. Uma cidade muito bonita, repleta de pracinhas. Uma dessas árvores, eu subia muito aí para pegar tamarindo e comer com sal. Lembro-me como se fosse hoje. À tarde, quando estava no colégio, passava por uma árvore e subia e pegava tamarindo, uma delícia. E aí a gente colocava no salzinho. Lembro-me como se fosse hoje. Então aí, mais uma visão de Sobral, Praça do Teatro São João. Nesse teatro aí, já mostrei o teatro mais perto. Nesse teatro aí, foi exposto o corpo, o cadáver do cantor Belchior. Ficou exposto aí durante um dia. E depois o corpo foi sepultado em Fortaleza. Então aí, mais uma imagem de Sobral. E você vê que é uma cidade realmente muito bonita. Então vamos agora à questão. Temos assim, indique a alternativa correta quanto à flexão verbal segundo a norma culta. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que não apresenta erro de língua portuguesa em relação à flexão verbal, em relação à flexão do verbo. Em 4 opções, o verbo está empregado incorretamente. Em 4 opções, existem erros nos verbos. Em apenas uma opção, o verbo está correto. Então veja aí que opção é essa. Depois eu volto.
Muito bem, gente. Vamos agora procurar a única opção que não apresente erro de língua portuguesa em relação ao verbo. Vejamos a opção A. Quando eu vir a sua irmã, transmitirei o recado do professor para ela. Veja bem, quando eu vir, isso aí está correto? Aí é o verbo ver. Quando eu vir, está correto isso aí, gente? Ou seria o correto quando eu ver a sua irmã? Aí está quando eu vir. O correto aí, por incrível que pareça, é quando eu vir e não quando eu ver. Quando eu ver está errado. Aí é vir. Por quê, hein? Porque aí temos o futuro do subjuntivo do verbo ver. O futuro do subjuntivo do verbo ver não é quando eu ver, quando tu veres, e sim quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando ele vir, quando nós virmos, entendeu? E não quando nós vermos. Então o futuro do subjuntivo do verbo ver aparece um i e não é. Quando eu vir, porque forma-se o futuro do subjuntivo com a última pessoa do plural no verbo, no pretérito perfeito. Então veja, futuro do subjuntivo do verbo ver, quando eu vir, o correto do jeito que está aí. E o outro verbo, transmitirei o recado do professor para ela. Tudo correto aí. Então, a opção A é a opção que a questão quer. Os verbos aí estão empregados corretamente. Quando eu vir a sua irmã e não quando eu vir. Aí é o futuro do subjuntivo. Vejamos a opção B de bola. Se cada um fazer a sua parte, nosso trabalho será realizado a contento. Há erro de língua portuguesa aí no verbo? Há. Há sim. Na opção B existe erro. Se cada um fazer. Temos o verbo fazer aí. Se cada um fazer. No futuro do subjuntivo também. O verbo fazer no futuro do subjuntivo não é fazer. Quando eu fazer. É quando eu fizer. Futuro do subjuntivo. Quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer. E não quando ele fazer. Quando eu fazer, como está aí, ó. Se cada um fazer a sua parte, está o erro aí. Não é fazer, é fizer. Se cada um fizer a sua parte, nosso trabalho será realizado a contento. Então, a opção B não é a opção que a questão quer, porque contém erro aí no verbo. Vejamos a opção C de casa. Visitaremos nossos avós logo que sabermos de sua chegada. Esse verbo aí, sabermos, também está errado. Aí temos o verbo saber, primeira pessoa do plural. Está também no futuro do subjuntivo. Visitaremos nossos avós logo que soubermos de sua chegada, o correto. Logo que soubermos de sua chegada, e não logo que sabermos de sua chegada. O verbo saber, no futuro do subjuntivo, é quando eu souber, quando tu souberes, quando ele souber, e não quando eu saber, quando tu saberes, não. É quando eu souber, quando tu souberes, quando ele souber. Quando nós soubermos, é o verbo saber no futuro do subjuntivo. Então aí, na opção C está errado também. Vejamos a opção D de dado. Se você pôr mais gasolina no carro, chegará a seu destino. Veja aí, pôr. Se você pôr, o verbo aí também no futuro do subjuntivo. O verbo pôr no futuro do subjuntivo não é quando eu pôr, quando tu pôres, e sim quando eu puser.
quando tu puseres, quando ele puser. Quando nós pusermos, pusermos. Entendeu? Então o verbo por, no futuro do subjuntivo, que é o caso aí, se você por, então o por aí está errado. Porque é futuro do subjuntivo. É coisa incerta. O correto, se você puser mais gasolina no carro, chegará a seu destino. Então aí o correto seria puser, se você puser, e não se você pôr. O erro aí. Vejamos a opção E. Se os policiais não deterem os assaltantes, a cidade ficará ameaçada. Veja aí, deterem, também um erro aí nesse verbo. Se os policiais não deterem, está errado também. Aí é o verbo deter, deter. O verbo deter, também no futuro do subjuntivo, que é o caso aí, dúvida. Se os policiais não. Então o verbo deter, no futuro do subjuntivo, forma-se com se os policiais não detiverem os assaltantes, a cidade ficará ameaçada. Não é deterem, e sim detiverem. O verbo deter, no futuro do subjuntivo, conjuga-se assim: quando eu detiver, e não quando eu deter. Quando eu detiver, quando tu detiveres, quando ele detiver. Quando nós detivermos, olha aí, quando nós detivermos, quando vós detiverdes, quando eles detiverem. Se os policiais não detiverem os assaltantes, o correto, e não aí, se os policiais não deterem. Então o verbo detiver conjuga-se como o verbo, melhor dizendo, o verbo deter, conjuga-se como o verbo ter. No futuro do subjuntivo, o verbo ter é quando eu tiver e não quando eu ter. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando eles tiverem. Da mesma forma, o verbo deter. Quando eles detiverem. E não quando eles deterem, como está aí. Entendeu, gente? Então você vê que os verbos aí, todos eles, estão no futuro do subjuntivo. E conjuga-se como eu falei aqui, não é? Muito cuidado então. Resumindo, a única opção correta aí, em que os verbos estão corretos, a única opção é a opção A, de amor. A opção A. Mais um vídeo e muito obrigado.